Meus dons e os meus talentos estão sempre disponíveis para edificação da igreja. Mas eu sei que essa é uma luta inglória, num tempo onde as pessoas querem um Deus para ser consumido e não para ser adorado, e uma igreja para ser um lugar de recreação e não de pregação do evangelho e experimentação da fé, conforme a Escritura nos ensina. Não é tarefa fácil você fazer aquilo que Jesus mandou que fosse feito. Na verdade, construir um prédio e colocar a gente lá dentro cantando canções, participando de programas e com a motivação correta, investindo muita grana na suposta obra de Deus, aí sim, isso é fácil. Mas é tarefa dificílima juntar pessoas em torno da mensagem da cruz, ensiná-las a serem discípulos do Senhor, com todas as implicações que isso demanda. Quase ninguém quer essa consciência. É muito melhor ter a conveniência de adotar uma religião self-service, onde é possível se optar por um tipo de espiritualidade que pode ser montada aos pedaços, conforme a necessidade de cada pessoa. Essa manhã eu quero tratar desse tema, de como é que igrejas se edificam, como é que elas são plantadas e como é que elas cumprem o seu propósito. Fizemos a leitura dessa carta de Paulo aos Filipenses. Foi escrita ali provavelmente entre os anos 60 ou 63 depois de Cristo, segundo a tradição, quando o apóstolo estava preso na cidade de Roma. Mas os biblicistas abrem também a possibilidade de que Paulo pudesse estar preso em Cesareia. A gente esteve nas ruínas de Cesareia e eu vi lá o local onde Paulo pode ter ficado preso, ou na cidade de Éfeso. Filipos era uma importante cidade da Ásia Menor, tinha sido fundada por Filipe II, pai de Alexandre, o grande rei da Macedônia, no ano 358 antes de Cristo. E aí, como relata o livro de Atos, ela foi a primeira cidade da Europa que ouviu a pregação do evangelho, e isso por intermédio de Paulo. O propósito do apóstolo, ao escrever essa carta, levando-se em consideração que ele estava preso, foi incentivar a igreja, independentemente de qualquer circunstância, a continuar buscando, adorando e servindo a Deus. Portanto, é um texto que promove assim uma injeção de fé, de esperança e de resistência, num tempo marcado por muitas lutas e por muitas dificuldades. Eu queria lhe convidar para nós entrarmos na ambiência desta cena, na qual nós vamos encontrar o velho Paulo preso, com sua visão já bastante comprometida, talvez inclusive ditando essa carta para que alguém pudesse escrevê-la. E aí eu tenho uma questão: qual é a cenografia que está presente na mente do apóstolo quando ele está escrevendo? O que ele está pensando? Quais são as temáticas que lhe vêm nesse momento? E aí eu quero adentrar nessa história. Eu queria montar com você assim a timeline dos acontecimentos até esse momento em que Paulo está redigindo esse texto. O apóstolo foi o fundador dessa igreja de Filipos, ali na Macedônia, como eu falei, quando ele realizou a sua segunda viagem missionária, em companhia de Timóteo, seu filho na fé, e de Silas, no ano 51 depois de Cristo. Pois bem, na cidade de Filipos não existia sinagogas, e aí ele iniciou uma pequena comunidade, um pequeno grupo de discipulado, de ensino, de adoração, na casa de uma mulher chamada Lídia,
que era uma costureira que havia se convertido ao Evangelho. Durante os dias em que Paulo esteve em Filipos, ele se deparou com uma mulher que era adivinhadora, e essa mulher estava endemoniada, e aí ele acabou expulsando o espírito imundo que a possuía, mas essa mulher gerava muito lucro para exploradores locais, e esse fato gerou um tumulto sem precedentes, o que culminou na prisão de Paulo e de Silas. Inclusive eles foram duramente açoitados e encarcerados na cadeia local. Pois bem, durante a noite, Paulo e Silas, chicoteados, sangrando, começaram a cantar louvores a Deus, e por conta disso houve um fenômeno sobrenatural, um terremoto que quebrou e abriu as grades das celas. O carcereiro ficou desesperado porque pensou que eles tinham fugido, queria se matar, e aí Paulo e Silas intervieram e disseram: homem, não faça isso, nós estamos aqui. E isso foi um testemunho tão impactante que depois esse homem e toda a sua família se converteu e foi batizado, conforme o relato que nós encontramos no livro dos Atos, capítulo 16 em diante. Pois bem, no dia seguinte eles foram libertos da cadeia, porque as autoridades locais descobriram que Paulo era um cidadão romano, e aí ficaram atemorizadas, libertaram ele e Silas e pediram que eles deixassem a cidade, que eles se retirassem. O que eles fizeram? Mas deixaram ali plantado aquela semente do Evangelho naquela comunidade. Pois bem, somente em torno de 56 depois de Cristo, 5 anos depois, Paulo teve a oportunidade de voltar a essa igreja de Filipos, já na sua terceira viagem missionária. Nesse interregno, mesmo enfrentando muitas tribulações e uma intensa perseguição, por conta desse episódio, as pessoas passaram a ser discriminadas e passaram a ser constrangidas na sua fé, a igreja se desenvolveu. E aí, por volta de 58 depois de Cristo, os filipenses tomaram conhecimento de que Paulo havia sido arrastado para fora do templo e espancado por uma turba feroz em Jerusalém. E eles souberam também que, em função disso, o apóstolo havia sido preso pelas autoridades e, depois de uma detenção que foi inconclusa, havia sido transferido para uma prisão em Roma. E foi assim, preocupados com a saúde e com o bem-estar de Paulo, que os filipenses enviaram Epafrodito, conforme o que nós lemos, que era um dos líderes locais, não só com ofertas para o apóstolo, mas sobretudo para ficar disponível como um assistente pessoal de Paulo enquanto ele estivesse na prisão. A viagem de Filipos para Roma era uma viagem exaustiva. Havia inúmeros perigos para as pessoas se deslocarem distâncias grandes no primeiro século, sobretudo as intempéries do mar, porque as embarcações eram frágeis, e o perigo de assaltantes e saqueadores nas estradas locais. Os biblicistas acreditam que Epafrodito já deve ter chegado a Roma muito fragilizado de saúde. E aí o seu estado de saúde foi se agravando fortemente nos meses seguintes. E aí, de fato, conforme o texto que a gente leu, Paulo diz que ele chegou a estar à beira da morte, mas foi poupado por Deus e conseguiu concluir a sua missão com o apóstolo, motivo pelo qual Paulo estava agora enviando Epafrodito de volta. Em 61 depois de Cristo, 10 anos após o apóstolo ter feito a primeira visita a Filipos, e quando ele estava preso em Roma, foi então que ele escreveu essa carta que nós lemos, essa porção, e nela ele menciona alguns desses acontecimentos que eu narrei. O que nós sabemos é que, mesmo a despeito de todas as dificuldades que os discípulos em Filipos enfrentaram,
o trabalho se solidificou. A igreja cresceu sadia, forte, amadurecida, cheia de homens e mulheres de Deus, como o próprio Epafrodito, Evódia, Síntique e Clemente, que foram reputados como colunas na comunidade. Na verdade, aquela igreja nunca esqueceu de Paulo. Pelo contrário, quando a gente estuda os textos, a gente percebe que ela foi uma das poucas comunidades que participaram ativamente do ministério do apóstolo, sempre lhe enviando ofertas. Eu queria essa manhã abrir o meu coração com vocês. Eu tenho, nos últimos tempos, pensado muito sobre que tipo de igreja é essa que nós estamos plantando aqui. E eu me pergunto, por que nós estamos fazendo as coisas da maneira como nós estamos fazendo? Eu fico me perguntando, quem são essas pessoas que foram arregimentadas, que são frequentadores assíduos, que são participantes dessa tarefa? O que essas pessoas têm para oferecer aqui? Por que é que elas, e não outras pessoas, estão envolvidas com isso? Eu também fico me perguntando, o que é que essas pessoas que vêm aqui esperam encontrar nesse lugar? Por que que elas vêm aqui ao invés de irem para outras igrejas maiores, mais estruturadas, com uma programação melhor, com mais serviços disponíveis? Eu estou há 6 anos, completados agora em junho, trabalhando entre vocês. É um tempo considerável. E eu não parei nesse tempo. Eu não tirei férias. A minha casa esteve aberta durante todo esse período para fazer discípulos. Eu acolhi as pessoas, eu aconselhei aqueles que me procuraram, eu fiz aí 3 ou 4 dezenas de eventos, eu promovi cultos de doutrina, eu promovi encontros de adoração, eu ensinei de todas as formas que eu pude, e fiz aí uma contabilidade grosseira de que preguei em torno de 250 mensagens nesse período. Se você supor aí que eu gasto, em média, pouco mais de 1 hora, você tem aí uma quantidade de ensinamento disponível enorme. Mas eu queria confessar uma coisa a vocês. Eu não estou feliz e nem estou satisfeito com o que nós temos aqui. E eu não estou falando isso ligado ao número de pessoas, porque eu sei que essa mensagem que Deus me deu para pregar não junta gente. Mas eu estou falando de compromisso, de zelo, de paixão, de resistência, de atitude de mudança, de consciência, de luta, de garra, de esforço, de doação voluntária, de generosidade, de cuidado, de responsabilidade, de fidelidade, de determinação e de tantas outras coisas que eu não consigo enxergar aqui, salvo pouquíssimas exceções. Eu estou abrindo meu coração com vocês. Eu não quero que ninguém se sinta mal. Mas eu quero que você faça uma reflexão. No fundo, eu gostaria de saber se é isso que vocês querem em termos de igreja. Eu queria saber se vocês estão satisfeitos, se vocês se sentem bem aqui, se vocês sentem que estão fazendo o melhor do que vocês podem fazer, se vocês estão
comprometidos mesmo com a plantação dessa comunidade. Se eu tivesse ouvido o que vocês ouviram esses anos, e se eu tivesse crescido numa estrutura de igreja igual a essa que vocês têm aqui, eu quero dizer a vocês, meus irmãos, a minha vida como discípulo de Jesus teria sido completamente diferente do que ela foi. Eu ouço o tempo todo as pessoas falando que gostariam de estar aqui. Aliás, eu tenho compartilhado isso nos últimos 60 dias no nosso grupo. Eu leio nas minhas publicações nas redes sociais as pessoas falando como gostariam de ter uma igreja como essa aqui, na cidade onde elas moram. Tem gente que me liga e me diz assim: puxa, por que você não está aqui perto, para que eu pudesse fazer parte desse projeto? E eu fico pensando, será que as pessoas que estão aqui entenderam que Deus deu a elas esse privilégio de poderem ser usadas para erguer essa comunidade que verdadeiramente é algo totalmente diferente do que nós temos aí como proposta de igreja? Eu fico pensando, será que essas pessoas têm um entendimento de que elas vão ser cobradas por conta disso? Será que essas pessoas compreendem que serão julgadas no último dia pela luz que elas receberam, pelo acesso que tiveram à revelação das Escrituras, e que elas tiveram acesso a muita luz aqui nesse lugar? Jesus disse em Lucas 19 que os judeus haviam perdido a oportunidade da visitação de Deus, e que isso teria desdobramentos enormes na vida do povo. 2000 anos se passaram e as consequências perduram até hoje. Eles perderam aquela visitação de Deus e até hoje estão colhendo os frutos. Vocês têm ideia de que vocês estão sendo visitados por Deus, não? Já pararam para pensar nisso? Vocês têm ideia de que quanta gente gostaria de estar aqui todo domingo, ouvindo o que vocês ouvem e tendo a possibilidade de participar ativamente, de se comprometer? Vocês têm ideia de quantos gostariam de colaborar financeiramente, que é um privilégio, porque Deus não precisa de grana de ninguém, mas dá a mim e a você a honra de nós podermos investir livremente, sem coação, sem chantagem, sem manipulação, sem percentual na sua obra. Vocês já se perguntaram o que é que vocês estão fazendo aqui? O que é que Deus quer que vocês façam aqui? Vocês já acham que fazer essas perguntas que eu estou fazendo tem alguma importância? Eu fico pensando, por que eu estou preocupado com isso? Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Então que cada um faça aquilo que julgar conveniente. Não existem crianças aqui. Todos os que têm ouvido as minhas mensagens serão réus no dia do juízo, se disserem que não sabiam, ou que não entenderam, ou que pensaram que não era consigo. A palavra foi pregada e, meu irmão, não há como você se desviar disso. Eu vejo muito talento aqui, muita capacidade. Eu vejo possibilidades infinitas, vejo gente bem-sucedida em suas profissões, vejo profissionais competentes, vejo gente com recursos dos mais diversos.
Não apenas financeiro. Eu vejo gente com boa formação intelectual, eu vejo gente que tem redes de relacionamentos, e ao mesmo tempo em que eu vejo tudo isso, eu não entendo, eu não consigo compreender como vocês podem estar satisfeitos em fazer tão pouco em prol da comunidade. Quase nada diante do tanto que vocês receberam de Deus, em termos de dons, de talentos e de possibilidades. Como o retorno é tão pequeno em relação ao reino, tão pouco em relação à obra do Evangelho. Eu estou muito cansado, bem cansado. E eu queria lhe dizer uma coisa essa manhã, meu irmão: não é possível erguer uma igreja viva com pessoas que não estejam dispostas a morrer por ela, a dar tudo o que tem de melhor e a gastar o melhor do que possui para edificá-la. Não é possível. E eu pedi que Deus essa manhã desse uma palavra para você. E aí, se você crê que eu seja um profeta para esse tempo, então você vai acreditar que essa palavra, ela está sendo enviada para você. Ela pode atingir outras pessoas, ela vai atingir milhares que estão me ouvindo agora. Mas ela foi para você, e ela é fruto de muita oração, ela é fruto de jejum, ela é fruto de angústia de coração e de aflição de alma. E eu gostaria muito que Deus falasse hoje especificamente com você. Não é à toa que nessa pequena passagem Paulo destaque tanto o trabalho de duas pessoas, especificamente Timóteo e Epafrodito. Um era discípulo, o outro era discípulo dos discípulos. E Paulo, melhor do que ninguém, sabia que para que outros possam viver, vale a pena morrer. Ele sabia que igrejas vivas não se erguem, a não ser que haja pessoas dispostas a morrer por essa causa. Você quer saber como se constrói uma igreja? Eu vou, essa manhã, lhe ensinar. Aliás, eu vou lhe ensinar não, quem vai lhe ensinar é Paulo. Eu não tenho cacife para isso. Mas eu compreendo bem claramente o que ele nos ensina. E Deus já me ajudou a plantar aí quase uma dezena delas. Então eu acho que eu ganhei alguma autoridade para falar com vocês. Lutero disse certa vez: tudo o que eu fiz foi ensinar, pregar e escrever a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Eu não fiz coisa alguma. A palavra fez tudo. A minha esperança é que essa manhã a palavra faça aquilo que tem que ser feito e que eu definitivamente não posso fazer. A mensagem é expositiva, tudo está no texto. Retorne aí a carta de Filipenses capítulo 2, vamos ver como é que igrejas são construídas, de que material, será que é de cimento, de tijolo, será que é um edifício, ou será que o projeto de Deus é outro? A primeira coisa que eu quero lhe dizer, que eu vejo claramente nesse texto do nosso amigo, irmão Paulo, é que igrejas se constroem com pessoas que se comprometem a cuidar de outros. Veja aí o verso 20. Pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele por vosso bem-estar. Igrejas se constroem com pessoas que estão dispostas a cuidar de outros.
Timóteo era um pastor. E ele havia aprendido com Paulo a cuidar de pessoas. Muito provavelmente, nesse momento em que Paulo está escrevendo, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, que era uma das maiores igrejas da Ásia Menor. E ele estava cuidando de pessoas. E aí Paulo diz: eu vou enviar para vocês alguém que sabe e que zela por cuidar de pessoas. Ele tem um zelo sincero. E olha, meu irmão, isso não é uma coisa corriqueira. Gente que queira cuidar de pessoas. E por quê? Porque cuidar de pessoas dá trabalho, meu irmão. Porque gente é complicada. Gente é problemática. Tem gente que é invasiva. Tem gente que lhe traz questões que lhe provocam constrangimentos. O psicólogo ouve os problemas do seu paciente, mas aquilo é uma relação profissional. O pastor não. O pastor sente aquele negócio e Jesus diz que nós devemos chorar com os que choram. Eu não posso me impermeabilizar ao drama do outro, não posso me blindar contra aquilo. Mas igrejas só se constroem com pessoas que tenham essa perspectiva e que abracem essa missão, que a gente imagina erradamente, tolamente, e eu diria diabolicamente, que isso é tarefa só do pastor. Jesus não disse: vão vocês pastores e façam discípulos. Ele disse: indo todos vós, façam discípulos. Portanto, a função de cuidar de pessoas é uma função de todos, sem exceção. Não há um discípulo no reino de Deus que não cuide de pessoas. E se alguém não cuida de pessoas no reino de Deus, ele não é discípulo de Jesus. Ele é discípulo da igreja, ele é discípulo do pastor, ele é discípulo da denominação. Ele pode ser discípulo de outra coisa, ele não é discípulo de Jesus. E as igrejas escondem isso para supervalorizar a função sacerdotal. Eu não vou fazer isso com vocês, porque Pedro diz que todos vocês são sacerdotes. Em Jesus acabou-se essa fuleiragem. Não existe uma igreja conforme o Evangelho onde as pessoas não estejam sendo cuidadas. E cuidar envolve todas as dimensões da vida. Porque quem cuida se importa. Não é só quando o cara está pensando em suicídio. É qualquer coisa. É um problema profissional, é um problema familiar, é um problema relacional, é um problema de drogas. Ainda há pouco o Luiz estava comigo aqui, a gente estava tratando de um problema de um viciado. É todo tipo de problema, é todo tipo de transtorno, é todo tipo de frustração. Igrejas são hospitais, são lugares de tratamento e de acolhimento de gente drasticamente ferida, machucada pela vida. Igrejas só se constroem com pessoas que cuidam de pessoas. E Paulo disse: eu vou enviar Timóteo para vocês, porque Timóteo sabe cuidar de pessoas. A igreja de Antioquia, que está relatada no livro de Atos, e que Paulo começou lá, foi sua primeira experiência de comunidade. A igreja de Antioquia era uma igreja que sabia cuidar de pessoas. E o cuidado que ele tinha com as pessoas foi algo tão forte, tão marcante, tão significativo, tão gritante naquela sociedade desafeiçoada, desumanizada, desensibilizada, que diz a Escritura que lá eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Porque eles cuidavam dos velhos, eles cuidavam dos órfãos, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam das crianças, eles cuidavam dos estrangeiros, eles cuidavam dos doentes. E aí as pessoas na cidade disseram: essa gente tem alguma coisa diferente, porque ninguém cuida dessas pessoas. Nós estamos falando de um mundo quase bárbaro. O que havia de civilização era muito pouco. Ninguém olhava para essa marginalidade, para essa periferia. Ora, se nos nossos dias ainda quase não se vê isso, quanto mais há 2000 anos atrás. Mas a igreja cuidava das pessoas. Não se constroem igrejas sem pessoas que amam cuidar
de pessoas? E aí cabe uma pergunta: você já entendeu que você tem a responsabilidade de cuidar de pessoas? Porque eu já preguei exaustivamente isso aqui. E no dia do juízo você não vai poder dizer que você não sabia disso, porque eu vou aparecer lá como testemunha e vou dizer na sua cara que você ouviu. Você já entendeu que não há como você ser um discípulo de Jesus se você não estiver disposto a cuidar de pessoas, a acolher, a suportar pessoas? E aí ainda cabe uma pergunta mais complicada: quem é que cuida de você? Quem é que você está cuidando, nominalmente? Quem? Aqui entre nós. Você está cuidando de quem? E quem está cuidando de você? Cuidando, sabendo da sua vida, acompanhando, ajudando, sofrendo com você, orando, aconselhando, caminhando junto, lutando com você. Quem é essa pessoa? Igrejas só se constroem com pessoas que queiram cuidar de pessoas. A segunda coisa que Paulo me ensina é que igrejas só se constroem com pessoas que são abnegadas e disponíveis ao serviço. Veja aí o verso 21. Portanto, todos procuram cuidar apenas de seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Irmãos, quem está falando isso é Paulo, viu? Eu só estou lendo e entregando para você. Hoje eu sou só a mídia, mais nada. Eu sou só a mídia. O resto é entre Deus e você. Não se constrói igrejas com pessoas que não sejam abnegadas e disponíveis para o serviço. Nós estamos há 2000 anos desse texto, mas as questões ainda são as mesmas. E aí, Paulo diz para os seus discípulos da cidade de Filipos: eu estou mandando Timóteo porque as pessoas só pensam em cuidar dos seus interesses. Ninguém se importa com aquilo que é de Cristo. E aí Jesus diz que eu e você deveríamos rogar ao Pai para que Ele enviasse trabalhadores para a sua seara. Jesus diz: olha, serão poucas pessoas que vão abraçar isso. Porque as pessoas têm seus próprios projetos, as pessoas têm suas próprias prioridades, as pessoas têm suas próprias agendas, as pessoas têm seus próprios interesses, e ninguém vai se interessar pela obra de Deus. Peçam a Deus que mandem pessoas disponíveis, quebrantadas, conscientes, dispostas a se envolver com essa obra. Peçam ao Pai que faça isso, porque não é possível erguer uma igreja sem gente que esteja disponível para fazer isso. Jesus disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas entendem mal esse versículo porque pensam que devem deixar tudo para virar pastor. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que, independente de qual seja a nossa atividade secular, que a coisa que deveria vir em primeiro lugar na nossa vida são os interesses de Deus. Você se converteu a Jesus? O Espírito de Deus habita em você? A sua consciência foi remodelada por essa revelação do Evangelho? Então, isso significa que você compreendeu que em primeiro lugar é o reino. As outras coisas depois são acrescentadas. E o reino ocupa um lugar de centralidade na sua vida. Onde você estiver, é o reino primeiro. E se o reino vem primeiro, significa que você vai separar o que você tem de melhor, das suas habilidades, dos seus dons e dos seus recursos, para o reino, dentro daquilo que lhe for possível. E aí cabe a pergunta: você está fazendo isso aqui entre nós? Porque não se edifica uma igreja sem pessoas que sejam abnegadas e disponíveis para o serviço. Qual é a sua parte nessa tarefa que nós temos aqui? O que é que você faz? Qual é a sua responsabilidade? E mais do que isso, o que foi que Deus comissionou você para fazer?
Ou você está esperando que eu lance uma portaria e afixe ali no quadro de aviso o que você tem que fazer? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. E eu estou fazendo o melhor que eu posso. Mas você, meu irmão, você, meu amigo, você passageiro dessa estação, você está fazendo o quê? Qual é a sua parte nisso? Com todos os dons e as possibilidades e os recursos que você tem, o que é que você está fazendo? O que é que você disse? Não, isso aqui é meu. Porque em primeiro lugar é o reino. E eu tenho a possibilidade de fazer isso, inclusive eu posso fazer isso melhor até do que quem está fazendo, porque eventualmente tem alguém fazendo o que você deveria estar fazendo. E aí ele não faz tão bem feito quanto você, porque essa tarefa é sua, não é dele. Você entende isso? Não? Jesus disse que nós tínhamos que vencer o mundo como sistema. Ele diz, olha, o mundo asfixia, o mundo seduz, o mundo corrompe. O sistema, ele influencia você de tal forma que você entra como se estivesse dentro de uma máquina. E você é consumido pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, pela sua jactância, pelas suas inclinações carnais. O mundo consome você. Você tem que vencer o mundo. E parece que nós entendemos diferente o que Jesus disse, porque a gente quer vencer no mundo. A nossa vida gira em torno de vencer no mundo. E porque a gente quer vencer no mundo, não sobra mais nada para Deus. O que sobra para Deus são 2 horas, 1h30, porque a gente não consegue sequer chegar no horário, para a gente dar o resto para Ele, como consumidores. É uma igreja de consumidores, vem para consumir, não vem para ofertar. Você não chega para... Bom, isso aqui é a minha parte nesse negócio. Do meu serviço a Deus. Não, eu vim para sentar e consumir e ir embora. Eu tenho certeza que todos vocês gastaram aqui muita energia para desenvolver as suas profissões. Pelo menos eu gastei muito para desenvolver a minha. Muito esforço, muito trabalho. Se você tem empresa, eu tenho certeza que você gastou muito trabalho, muito esforço e muita energia para você ter a sua empresa, como eu falei do Marco Stefanini no começo. E aí eu lhe pergunto, mas o que é que você tem feito pela igreja? O que é que você tem feito por o que é de Cristo? Conforme Paulo diz para os de Filipenses, eu vou enviar alguém que tenha interesse naquilo que é de Cristo. O que foi que você fez? O que foi que você trouxe? Com o que foi que você se envolveu? Terceiro lugar, eu quero lhe dizer que igrejas se constroem com pessoas capazes de suportar tensões e desafios. Veja aí o verso 22. Entretanto, sabeis vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho, como um filho cooperando com seu pai. Pessoas que suportam tensões e desafios são aquelas pessoas que conseguem construir igrejas. Quando eu estava trabalhando no Rio em 2010 e 2011, num projeto no governo, eu tive a oportunidade de conhecer um oficial do BOPE. E aí esse oficial que trabalhava no governo como um assessor do governador, ele me falou sobre o treinamento para você ser aprovado no BOPE, porque eu vi aquele filme Tropa de Elite, né? E aí eu fui perguntar para ele, vem cá, aquilo ali é mito, aquilo ali, ele disse, não, aquilo ali a turma aliviou. Ali botaram metade do que é. O treinamento é muito pior do que aquilo ali. Para você fazer parte de um batalhão de elite. É gente que aguenta tensão e é gente que suporta todo tipo de desafio, porque senão não aguenta, não vai ajudar, vai atrapalhar, não vai ter envergadura para fazer parte do time.
E aí Paulo diz que está enviando Timóteo porque Timóteo foi aprovado. Aonde ele foi aprovado? No seminário teológico, fizeram uma junta de capelães examinadores, perguntaram 50 perguntas da Bíblia, ele respondeu tudinho, aí disseram, bom, agora você está aprovado, vamos lhe ordenar. Não, ele disse que Timóteo foi aprovado porque serviu com ele no campo de batalha. E olha, Paulo não era um cara fácil não, porque na primeira viagem missionária, um tal de João Marcos abriu o bico. Quem conhece a Escritura sabe que quando eles voltaram, e essa foi a desavença entre Paulo e Barnabé, porque Paulo disse, ó, esse cara não aguenta não vou levar ele de novo não. Esse cara aqui não aguenta tensão, esse cara não aguenta pressão, esse cara não tem a resiliência necessária, esse cara não tem envergadura para andar com a gente. E aí Barnabé disse, não, vamos ajudar ele, não, comigo ele não vai não. Mas Timóteo, ele diz que Timóteo foi aprovado. Se esse cara aguenta desafio, esse cara aguenta ser tensionado, esticado, ele suporta. E aí ele diz que Timóteo serviu a ele como um filho serve ao pai. Eu acredito muito nesse modelo de pai e filho. Eu acho que todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que ter filhos na fé. E tem que ser pai na fé. Eu tive meus pais na fé. E eu sei que eu fiz muitos e tenho alguns poucos filhos na fé. Que suportam desafios. E aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Você aguenta pressão, meu irmão? Que o que eu mais vejo aqui é gente chegando para mim dizendo, eu não aguento, estou cansado, eu não suporto, eu estou desmotivado, as pessoas não reagem, eu estou desiludido. Você aguenta a pressão? Você suporta desafio? Você tem a resiliência necessária? Você já entendeu que morto não tem sentimento? Morto, porque você está morto. Crucificado com Cristo, morto. Eu não venho para cá porque eu quero, não, eu venho porque eu estou morto. Morto não tem vontade. Eu já entendi que é uma prioridade de Deus, não é minha. Não é minha. Esses milhares que são alcançados pelo favor de Deus, pela mensagem de Deus, e que me dizem toda semana, não deixe não, por favor, não pare de pregar não, por favor. Eu faço pensando em vocês e pensando neles. Você aguenta desafio? Você aguenta pressão? Aguenta mesmo, porque eu conheço empresário que aguenta pressão, meu irmão. Eu já vi empresário que a pressão é para voar a tampa da chaleira e o cara estava lá, segurando a onda. E eu digo, rapaz, esse cara aguenta pressão. Imagina um cara desse se estivesse na igreja. O que é que um cara desse não faria por amor a Jesus se ele se convertesse? Ah, meu irmão, o que eu vejo é gente que não move um dedo. Não aguenta um desafio. Não se compromete com nada, não suporta nada. Do primeiro calorzinho que recebe, eu estou cansado. Ah, pastor, eu estou desmotivado. Você está pensando que você está servindo a mim? Eu não recebo R$1 de ninguém não, meu irmão. Nunca recebi. É por isso que eu posso vir aqui e dizer o que eu digo. Qualquer coisinha, qualquer coisa que você peça, qualquer desafio que você lance, qualquer chamada que você faz, para fazer um pouquinho mais de esforço, eu não posso não aguento não, é demais para mim. Você tem alguma ideia do que é alguém ser crucificado? Não. Você já pensou na dor de Jesus na crucificação? Tem relatos médicos que falam como Jesus morreu. Dê uma pesquisada no YouTube, veja lá as agonias do sofrimento pré-morte de Jesus, e você vem me falar que você está desmotivado, meu irmão. Você é discípulo de Jesus mesmo, você tem certeza que o Espírito Santo de Deus está em você.
Quarto lugar, igrejas se constroem com pessoas dispostas a obedecer e aptas a cumprir a missão. Veja aí o verso 25. Mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito, meu querido irmão auxiliar e companheiro de lutas, mensageiro a quem enviastes para me ajudar nas minhas necessidades. Igrejas se constroem com pessoas dispostas a obedecer e aptas a cumprir a missão. Deram uma missão para Epafrodito. Ei, vem cá, tu vai fazer uma viagem, e boa parte dessas pessoas que faziam esse tipo de viagem morriam. Chamaram esse homem porque ele era um homem disposto a cumprir qualquer missão que lhe fosse dada. E mais, chamaram ele porque ele era um cara disposto a obedecer. E aí disseram: meu irmão, nós precisamos que você cumpra uma tarefa. Não é uma tarefa fácil, mas ela precisa ser realizada. Nós não temos tarefas fáceis aqui. Nós temos tarefas que precisam ser realizadas. Agora, eu não posso realizar as tarefas sozinho, porque a tarefa que Deus me deu, eu estou fazendo. E aí eu me lembrei do filme do Capitão Nascimento, né? Que ele diz: missão dada é missão cumprida. Olha, meu irmão, Deus me deu uma missão, e enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou cumpri-la. Você só vai me ver sem cumprir a missão no dia que você me ver deitado no caixão, e alguns de vocês vão ver isso. Não todos, que eu vou enterrar um bocado de vocês ainda. Mas alguns vão ver. Nesse dia, eu não vou mais estar cumprindo a missão, mas até na véspera, eu vou estar cumprindo. Missão dada é missão cumprida. Eu recebi uma missão de Jesus e eu vou cumpri-la. Você tem a consciência de que você recebeu uma missão de Jesus, não foi minha. Você recebeu uma missão de Jesus. Pastor, eu não sabia disso. Pois fique sabendo. Você tem dons, você tem talentos, você tem recursos, você tem possibilidades, e você está aqui por algum motivo, e portanto, missão dada é missão cumprida. Qual é a sua missão aqui? Qual é a sua missão aqui entre nós? Você está disposto a obedecer? Obedecer a Deus, obedecer à Escritura, obedecer às autoridades constituídas. Vocês não me veem aqui falando como uma autoridade sobre a vida de vocês, mas vocês saibam que eu sou. Eu não exijo isso, eu nunca exigi, mas eu sou. E eu tenho essa autoridade que me foi dada por Deus. E aí as pessoas me perguntam: pastor, Deus diz não? Eu disse: raramente Deus diz não. Por quê? Porque Deus só diz não a quem está disposto a obedecer. E como a maioria das pessoas não estão dispostas a obedecer, então pouco importa o que Deus diga. Só ouve o não de Deus quem está disposto a obedecer. Você nunca imagine que você vai ouvir um não de Deus se você não está disposto a obedecer, meu irmão. Você está disposto a obedecer? Você já entendeu que na igreja existe uma hierarquia? Aqui nós somos uma igreja plana, né? Todo mundo é igual, com funções diferentes. Mas na igreja existe uma hierarquia. Paulo diz: Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas, depois os operadores de milagres. Ele dá um sentido de organização. Portanto, há autoridade. E o próprio Paulo diz que Epafrodito, que ele está devolvendo, foi seu irmão, auxiliador e companheiro de lutas. Ele coloca uma certa hierarquia, né? O irmão que está junto, que chega, que está próximo. Depois ele diz: mas ele foi mais do que um irmão, ele foi um auxiliador. Ele se envolveu com tarefas. Ele colocou os seus recursos à disposição e colocou os seus talentos em operação. Mas ele foi mais do que isso, ele foi um companheiro de lutas. Um cara que ombrou comigo, sofreu comigo, chorou comigo.
sangrou comigo, companheiro de lutas. Tem gente aqui que está sangrando, você sabia disso? Não? Sem ajuda, sem apoio. Igreja só se constrói com gente disposta a obedecer e a cumprir a missão. Você está comigo nessa missão? Você está comigo nessa missão? Dando R$100 por mês, você está comigo nessa missão? Não dando nem R$100 por mês. E você diz que está comigo nessa missão? E é isso que você tem para oferecer a Deus? O preço de uma pizza? Para manter espaço? Porque aqui a gente não cobra dízimo. E você está comissionado, envolvido, comprometido, trabalhando, resignado, com a faca nos dentes. Quinto lugar, igrejas se constroem com pessoas que sabem honrar e cuidar de seus mestres e guias. Veja aí o verso 29. Recebei-o, portanto, no Senhor, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele. Paulo disse, esse cara que você me mandou é extraordinário. Primeiro que ele quis vir numa viagem que você não sabia se chegava. Você estava disposto, meu irmão, a fazer uma viagem que você não sabe se chega vivo? Por amor ao Evangelho, ao Reino de Deus? Alguém aqui estaria disposto a fazer isso? Eu vou numa viagem que eu não sei se tem volta. Eu posso ir e não voltar. Depois ele chegou já esfacelado da viagem, quebrado. E na sequência, no trabalho servindo a Paulo, ele adoeceu e foi uma doença mortal. Aí Paulo disse que Deus se compadeceu porque ele só tinha tristeza sobre tristeza. Ele disse, sepultar esse homem que foi enviado para me ajudar da parte de vocês, ia ser mais uma tristeza, e Deus me poupou disso. E ele foi curado. E aí Paulo, quando está devolvendo, diz, honrem a homens como esse. Honrem a homens como esse, que fez de tudo o que era possível. Recebam ele como se estivessem recebendo Jesus. A igreja sempre cuidou e sempre protegeu os seus guias e os seus mestres, sempre. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, meu irmão. Você tem cuidado de mim? Vocês me chamam de pastor e de mestre, e alguns até de profeta. Eu não gosto de título. Nunca usei quando podia usar o de reverendo. Nunca usei. E Jesus disse, vocês me chamam de rabi e mestre, e fazem bem, porque eu sou. Mas eu prefiro chamar vocês de amigos. Eu também prefiro chamar vocês de amigos, mas saibam, eu fiz por merecer, em termos de formação, de serviço, de ser provado na obra, nesses 36 anos, e eu lhe pergunto, vocês têm cuidado de mim? Orado pela minha família, pela minha vida, me suportado, feito um carinho, uma demonstração de afeto, de estímulo. Quando Davi ficou velho, os seus generais disseram, você não vai mais para a batalha não. E disseram isso morrendo de medo, porque Davi era um caba violento. Para ele matar um, era como fosse ali na esquina. Ele morrendo, mandou Salomão matar 5. No leito de morte. E aí os seus generais chamaram ele e você não vai mais para a batalha não. E aí Davi disse, por quê? Aí eles disseram, para que não se apague a lâmpada de Israel. Respeito pela figura de Davi. Davi era um homem que não tinha defeito? Não, claro que não. Mas eles tinham um entendimento do significado daquele homem entre eles. Quando Paulo deixa a igreja de Éfeso,
registrado no livro de Atos. Ele reúne os presbíteros e os bispos da igreja, os irmãos na praia, e ora com eles, e o texto diz que eles choraram profundamente, porque eles tinham amor àquele homem. Esses irmãos de Filipos, que era uma igreja pequena e pobre, mas em toda a vida eles estavam mantendo o ministério de Paulo, porque eles tinham a gratidão desse homem, que foi açoitado e preso para plantar ali aquela igreja. Não há como plantar uma igreja se não se reconhece os líderes, os mestres, os guias. E aí, quando nós voltamos na comunidade primitiva, ali no iniciozinho de Atos, Pedro diz: olha, não é justo que a gente largue a escritura e a oração para fazer outras tarefas que poderiam estar sendo executadas por outras pessoas. Não é justo isso. E aí se criou a diaconia, que são auxiliares que cuidam das diversas tarefas na igreja. Tem uma lâmpada aqui atrás que está há quase 1 ano queimada. E outros tantos reparos, e outras tantas tarefas, e tantas atividades. As nossas casas são impecáveis. E aí eu me lembro do profeta Ageu dizendo: enquanto as suas casas estão lindas, o templo está em ruínas. Nós não temos aqui esse conceito de templo, né? Nós entendemos que esse é o templo. Mas há tanta coisa que poderia estar sendo cuidada, e você vê o compromisso, o zelo das pessoas nas mínimas coisas. Eu estive lá na cidade de Refúgio, e eu vi aquele pessoal, e eu olhei para os mínimos detalhes e vi: puxa, essa moçada aqui entende o que é serviço, e entende como tratar e cuidar dos seus pastores. Não se constrói igrejas quando nós não reconhecemos as pessoas que Deus levantou. E saibam, meus irmãos, eu nunca vou usar da minha autoridade para esmagar ninguém, para constranger ninguém, para apertar ninguém, jamais. Já existiram aqui alguns pequenos motins, eu não me mexi. Se alguém quiser me derrubar, é só me falar, porque eu pego a minha Bíblia e vamos embora para casa. Você pensa que eu vou lutar por conta de espaço de igreja? Eu não lutei quando eu estava na instituição, meu irmão. Vou lutar agora? Jamais. Mas eu sei que Deus me deu autoridade para fazer o que eu faço. Não questione isso. Deus me deu essa autoridade. E Deus me chamou para esse ministério. Eu não sou perfeito. Tenho muitos defeitos, limitações. Parte do problema do crescimento é meu. Mas não é só meu. É nosso. E em último lugar, Paulo nos ensina que igrejas se constroem com pessoas que estão dispostas a correr todos os riscos. Veja aí, verso 30. Porquanto ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Sabem quais são as pessoas necessárias para erguer uma igreja? Gente que está disposta a correr risco. E aí Paulo diz que Epafrodito foi até as últimas consequências para fazer o que tinha que ser feito. Ele sabia de todos os riscos, mas ele foi. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta essa manhã: qual é o risco que você está disposto a correr? Qual é o risco que você corre pelo Evangelho hoje? Qual é o risco? Eu conheço empresários que correm riscos. Eu, particularmente, como empresário, sou um homem que sou propenso ao risco. Eu gosto de coisas que têm risco. Não sou irresponsável, mas eu gosto do risco. Eu gosto da área da gestão do risco. E eu lhe pergunto: o que é que você arrisca para a gente plantar essa comunidade? Você arrisca o quê? Outro dia eu estava contabilizando com Fabiana que a gente deu para a igreja um apartamento, um carro, e dinheiro a gente perdeu as contas do que a gente deu. E tinha um risco nisso, porque quando a gente deu o apartamento a gente não tinha onde morar, e quando a gente deu o carro a gente não tinha como andar. E o dinheiro, a gente deixou de fazer muita coisa. Você, qual é o risco? O risco que você corre pela obra de Deus.
Todo mundo queria fazer essa viagem em Filipos, mas Epafrodito foi o escolhido. Eu sei que há muitas pessoas no Brasil que gostariam de estar aqui, mas elas não estão. Eu conheci recentemente um irmão que eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Aliás, ele vai vir aqui, vocês vão conhecer o Xandão. Eu gostaria de um Xandão aqui comigo. Mas Xandão não está aqui. Quem está aqui é você. E eu. É o que você tem. É o que nós temos. E quais são os riscos que você está disposto a correr? Até onde vai o seu amor pela causa do Evangelho? Se houvesse uma perseguição hoje no Brasil por conta de alguém ser discípulo de Jesus, você seria preso? Alguém diria assim, ó, ali naquela rua, no número tal, ali naquele apartamento, no número tal, tem um casal que é discípulo de Jesus. Ali tem uma mulher que é discípula de Jesus. Ó, naquele lugar ali pode ir, que lá tem um discípulo de Jesus, pode prender. Você seria preso, não? Você seria reconhecido como um discípulo de Jesus? Eu lembrei agora dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Será mesmo? Ou será que foi um por todos e eu por mim? Porque Paulo diz em Romanos que um morreu por todos. Agora, quantos estão dispostos a correr riscos por Jesus? Você está disposto? Você está disposto? Qual o risco que você corre? Quanto que você compromete do que você tem para ajudar no desafio de plantar a igreja? Quanto? De talento, de tempo, de dons e de recursos financeiros. Quanto? E aí Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: eu fiz tudo o que era possível. Eu fiz-me de tudo para com todos. Com os judeus eu fui como judeus, com os gentios eu fui como gentios, com os que viviam debaixo da lei como se eu vivesse, mas eu não vivo. Eu fiz todas as coisas que eram possíveis em prol dos santos, para que de alguma maneira eu alcance o prêmio. E você fez o quê? Quais são os riscos? Qual é o risco de você vir aqui uma vez por semana? Eu não precisava dizer nada disso para vocês. Você não vai ouvir isso em igreja nenhuma. Nem você. Nem na sua. Mas é essa a palavra, meu irmão. Ainda que eu fique só. Eu queria concluir dizendo para você o seguinte: desde que eu me converti, e Fabiana sabe disso, eu carrego assim na minha mente uma imagem que de vez em quando ela me visita. Não é uma visão, é uma imagem na minha mente. E essa imagem eu vejo o que Apocalipse chama de o julgamento do grande trono branco. O juízo final. Eu tenho algumas mensagens no meu canal sobre o juízo final. Esse é um tema da escatologia que eu gosto. Porque todos nós vamos ser julgados. Eu não sei se você sabe disso. Você vai ser julgado. E aí eu me imagino nessa cena, eu às vezes olho e penso que eu vou estar diante de Jesus, eu vou estar diante de Deus. E aí eu fico pensando, ele me perguntando o seguinte: o que foi que você fez com a vida que eu lhe dei? O que você tem para me entregar? Não vai valer os diplomas que eu tenho, não vai valer o único bem que eu tenho, que é um apartamento, não vai valer o dinheiro que a gente não tem, mas que pode ser que até mais para frente venha a ter algum. Não vai valer nada disso, porque nada disso tem valor para Deus. A única coisa que tem valor para Deus são vidas. E Ele vai perguntar: quantas vidas você tem para me entregar? Como é que você gastou a sua vida, Carlos Moreira?
Eu dei a você alguns talentos, dei a você a capacidade de oratória, dei a você a capacidade de escrita, dei a você a capacidade de organização, dei a você a capacidade do empreendedorismo, dei a você a capacidade de construir sistemas, de ser uma pessoa com uma visão estratégica. O que foi que você fez com isso que eu lhe dei? Para mim. Não para os outros, não para você mesmo, para mim. O que foi que você fez? E eu fico me perguntando se eu estou pronto para enfrentar isso. E eu fico me perguntando se você está pronto para enfrentar isso. E eu fico me perguntando mais se você tem a consciência de que você vai enfrentar isso. Eu não posso produzir mudança em ninguém. Eu sou igual a Lutero, o que eu posso é pregar a palavra. Deus pode fazer as mudanças. A gente pode continuar do jeito que está. No próximo domingo eu mudo o tema e a gente segue. Ou essa palavra pode produzir alguma coisa aí na sua mente e no seu coração. Eu não sei o que. Eu só pedi para Deus que Ele fizesse alguma coisa. Alguns, inclusive, que eu gostaria que estivessem aqui, não estão. Ouvir depois não é a mesma coisa. Jamais. Mas eu gostaria que Deus fizesse. E eu reconheço que eu não tenho capacidade de fazer isso. E eu reconheço que eu já gastei todas as estratégias que eu tinha. E que só me sobrou a palavra. E Jesus disse que a sua palavra não voltaria vazia. Portanto, meus irmãos, essa é a palavra. Se ela lhe entristeceu, receba esse entristecimento como algo produzido pelo Espírito Santo de Deus. Porque a contrição é algo produzido por Deus. O livro de Hebreus fala que Deus disciplina quem ama. E que essa contrição produz arrependimento e que o arrependimento produz mudança. Eu não preguei para ninguém hoje especificamente. E não estou pregando para ninguém que esteja fora desse espaço. Ainda que a palavra vai alcançar a outros. Mas a palavra foi para você. E eu pedi a Deus que me desse uma palavra para você. E essa é a palavra. Não se erguem igrejas vivas sem pessoas que estejam dispostas a morrer. Que Deus lhe abençoe. Que você tenha um bom domingo. Que o Espírito de Deus console e confronte. E que você mude o seu coração. Porque você foi chamado por algum motivo que eu não sei para estar aqui. E eu não acredito que você esteja aqui de graça, só para assistir a banda tocar. A gente vai se encontrando. Minha casa continua aberta. E de encontro em encontro você vai compreendendo e a luz do Evangelho vai te esclarecendo. E o mais, como de costume, o mais eu te falo no caminho. No nome de Jesus. Amém.